Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões sobre o rendimento de uma máquina térmica. Nessa primeira diz assim: em uma máquina térmica são fornecidos 3.000 joules de calor pela fonte quente para o início do ciclo e 780 joules passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Qual o rendimento dessa máquina térmica? Nessa questão primeiro, a gente vai separar quais são as informações, as grandezas que a gente tem nessa questão. Quando ele fala 3.000 joules de calor fornecidos aí pela fonte quente, eu estou dizendo que é o Q1, né? A identificação da fonte quente, igual a 3.000 joules. E a fonte fria, Q2, igual a 780 joules. Lembrando que essa letra Q aqui, ela significa quantidade de calor. A quantidade de calor a gente expressa tanto na unidade de medida joules, quanto na unidade de medida calorias. Quando a gente fala sobre a unidade de medida, né, que a quantidade de calor ela é expressa em joules, só para vocês entenderem, a gente tem que uma caloria vai ser igual a 4,186 joules aí aproximadamente. Então, o joule, ela no sistema internacional aí de unidades, ela vai ser a medida, né, a unidade de medida que a gente vai usar quando a gente estiver calculando o trabalho e quando a gente estiver calculando a quantidade de calor. Mas a gente também usa, né, a unidade de medida calorias para fazer essa medida, né, da quantidade do calor aqui, tá? A gente também usa, né, a caloria para a quantidade de calor. Então, só para entender que existe uma relação entre essas duas medidas, né? E eu falo que uma caloria é igual a 4,186 joules, tá? Então, ó, continuando a resolver a questão, a gente tinha separado aqui as grandezas, né? E ele pergunta qual é o trabalho realizado. Então, vamos lembrar, né, lá do vídeo anterior, que o trabalho vai ser a diferença dessa quantidade de calor recebida, ou seja, da fonte quente e da fonte fria, da quantidade de calor cedida. A gente já tem essas duas informações aqui, então eu tenho 3.000 na fonte quente menos 780 na fonte fria. Fazendo essa subtração, eu vou encontrar 2.220 joules. Então, esse é o trabalho realizado por essa máquina térmica. Quando a gente vai calcular agora o rendimento dessa máquina térmica, a fórmula vai ser o rendimento igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor recebida, ou seja, pela fonte quente. Substituindo os valores que a gente tem, o rendimento vai ser igual. O trabalho a gente acabou de encontrar aqui. Então, são 2.220 joules. E essa quantidade de calor aqui recebida é igual a 3.000. Fazendo essa divisão, 2.220 dividido por 3.000, a gente vai encontrar 0,74. E isso representa o rendimento dessa máquina térmica. A gente sempre vai expressar esse rendimento dessa máquina térmica em porcentagem. Para a gente poder transformar 0,74 em porcentagem, é só a gente fazer uma multiplicação por 100. Então, a gente pegando esse valor aqui e multiplicando por 100, eu vou encontrar que o rendimento vai ser igual a 74%. Lembrando que lá no vídeo anterior, eu também coloquei para vocês que rendimento de uma máquina térmica vai ser um valor
que fica entre 1, ou seja, ele é menor que 1 e maior ou igual a 0. 0,74 ele é um valor que se encontra nesse intervalo aqui, tá? Só para a gente poder entender aí o significado desse resultado. Nessa outra questão, diz assim: uma máquina térmica opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo, realizando assim 400 joules de trabalho. Calcule o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica em porcentagem. Vamos separar aqui do lado, né, antes de começar a calcular na fórmula, as grandezas que a gente tem aqui no enunciado. Então, quando ele recebe 600 joules de calor, significa, né, essa quantidade de calor recebida é a fonte quente. Então, eu tenho 600 joules. E realizando assim um trabalho de 400 joules. Então, eu tenho que o trabalho vai ser igual a 400 joules. E ele quer que a gente calcule, né, o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica. O rendimento vai ser o trabalho dividido por Q1, substituindo os valores que a gente tem na fórmula. O trabalho vai ser igual a 400 e o Q1 é igual a 600. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar que esse trabalho vai ser aproximadamente 0,66. A gente vai passar esse valor aqui para porcentagem. E aí lembra que a gente transformando 0,66 em porcentagem, a gente vai fazer uma multiplicação por 100. Multiplicando por 100, a gente vai encontrar aproximadamente que o rendimento é 66%. Mais uma vez, né, o valor aqui de 0,66, ele é um valor que ele está entre o intervalo menor que 1, maior ou igual a 0, né? Então, esse valor aqui, ele realmente é um rendimento de uma máquina térmica que não chega aos 100%. Nessa última questão, diz assim: uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Vou separar então, né, as grandezas que a gente tem aqui. 5.000 joules de uma fonte quente é o Q1. Realiza um trabalho de 3.500 joules e a gente vai calcular aqui esse rendimento. Rendimento vai ser o trabalho dividido por Q1. Substituindo os valores que a gente tem, 3.500, eu vou dividir por 5.000. Fazendo essa divisão de 3.500 por 5.000, eu vou encontrar um rendimento de 0,7. Mais uma vez, né, 0,7, ele é menor que 0, ele é menor que 1, maior ou igual a 0. Transformando 0,7 numa porcentagem, a gente vai fazer uma multiplicação por 100. Então, 0,7 multiplicado por 100 vai ser igual a 70%.